Fala galera, que é Paulo do Mitei no Enem. Hoje nesse vídeo aqui eu vou trazer mais um tema aí pra gente debater, certo? Com base na leitura dos textos motivadores e como fazer uma leitura concisa e coesa dessas informações. No vídeo anterior aí a gente falou sobre os desafios para a inclusão da terceira idade. Só para mostrar aqui para vocês que ela já foi corrigida e eu tirei 960 de nota. Mostrar aqui o gráfico de desempenhos e resultados aqui, só para vocês terem uma noção. Estamos com quase 900 de média. E, bom, vamos lá então. Vamos trazer aqui um tema, certo? Que esse primeiro que está aparecendo aqui, que eu acho interessante. Lembrando só que eu não vi ainda, certo? Vou ver aqui com vocês que pra mim vai ser isso aí também no dia da prova do Enem, beleza? Já deixa seu like aí e se inscreve, beleza, galera? Vamos lá. Esse tema aqui então, preconceitos enfrentados pelos homossexuais na doação de sangue. Primeira coisa que eu faço, eu vou até usar isso aqui de base, não tinha pensado nisso não. É anotar o título. Tipo assim, num papelzinho lá que você vai ter pra prova, né? Sem ser o tema mesmo, sem ser a folha oficial da redação. Então o título qual que é? Preconceitos enfrentados pelos homossexuais na doação de sangue. Aí o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Ler os textos motivadores e tirar as informações. Então vamos lá. Texto 1. Vamos ler o texto de apoio. Então, a partir da leitura dos textos motivadores com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema preconceitos enfrentados pelos homossexuais na doação de sangue, apresentando propostas de intervenção. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, texto 1 aqui eu tô vendo. Primeira coisa aqui, ó. São 4 textos, tá? Primeira coisa que a gente olha no tema é o seguinte: a fonte, tá? Pra gente ter uma base. E vamos ver o que tá falando, assim. Correndo o olho aqui, parece que é de legislação. Tá falando aqui então, a legislação brasileira não explicita a proibição da doação por parte dos homossexuais, mas na prática restringe a ação desses grupos. A portaria 158 de 4 de fevereiro, que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, define em seu artigo 64 grupos impedidos de doar por um período de 1 ano, entre eles homens que tiveram relações sexuais com outros homens e parceiras sexuais. Também estão inclusos nesse grupo pessoas que tenham feito sexo em troca de dinheiro ou drogas, seus parceiros, tá? Que tenham tido um ou mais parceiros ocasionais e desconhecidos, que tenham sido vítimas de violência sexual ou tido relação com portadores de HIV, hepatites B e C ou outras infecções, que tenham sido presos, feito piercing, tatuagem, maquiagem, entre outros. Todas as condições se aplicam ao candidato, doador e seu parceiro. Então aqui já de cara, nesse texto 1, tá trazendo já os tipos de preconceito, né, gente? Vamos pensar aqui, ó, tá falando homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Então tá, beleza. Tá falando aqui, ó, uma coisa que eu achei interessante, que tenham tido um ou mais parceiros ocasionais e desconhecidos. Então tá trazendo umas informações aí sobre doenças, né? Então, relacionado a doenças como hepatite. Isso tudo eu tô anotando aqui no papel, tá? Hepatite. Que mais falou o texto 1? Falou sobre transfusões e leis. Basicamente isso. Então aqui a gente já vai anotar no texto 1. O que ele trouxe aqui de texto 1 pra gente? Trouxe algumas doenças, como hepatite. Trouxe também sobre transfusões e trouxe também sobre a legislação.
Basicamente isso. Vamos pro texto 2 aqui agora. Em 2014, o tio do jornalista João Teixeira estava internado na UTI e a família foi procurada para doar sangue. João, doador frequente desde os 17, foi o único barrado no momento da entrevista, ao responder que mantinha relações sexuais com outros homens. Então aqui já a gente pode trazer já que é a homofobia. A médica disse que o sangue não seria aceito pelo fato dele ser gay. Olha só, a homofobia mesmo. Perplexo, explicou que estava em um relacionamento sério há mais de ano e que sempre usava preservativo. A resposta foi estarrecedora. Você é uma exceção entre os gays. A maioria é promíscua e se você estivesse doente, também não ia querer um sangue ruim. Desde então, João nunca mais doou sangue. Tá. Eu meio que acho um pouco sensacionalista isso aqui, né? Mas a gente não tá no papel de julgar o texto que eles vão fornecer pra gente no dia da prova, não é mesmo? Então o que a gente pode tirar desse texto 2, ó, tá? Foi aqui na revista Abril. Então aqui, ó, olha só como que é importante a leitura do subtítulo, digamos assim. Olha só, atente aqui, ó. Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito. Então a gente pode trazer aqui, além da homofobia desse texto 2, problemas relacionados à não aceitação da doação sanguínea. Bom, basicamente é isso que o texto 2 trouxe pra gente. Então vamos lá. Texto 2, ele trouxe pra gente sobre a homofobia e trouxe também sobre doação de sangue não aceita, né? Agora vamos pro nosso texto 3. Vamos ver o que ele tá falando esse texto 3 aí pra gente. Tá. Os argumentos a favor da proibição. Proporção de infectados. Em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde afirmou que não há discriminação e que a restrição por 12 meses busca evitar o risco de transmissão de doenças pela transfusão e pela parte do princípio da precaução. Ela se baseia em dados epidemiológicos presentes na literatura médica e científica nacional e internacional. Em entrevista cedida em junho de 2016 ao Nexo, o infectologista do Hospital Paranã afirmou que a contração da epidemia entre os homens que faz sexo com outros homens infelizmente está aumentando nos últimos anos. Portanto, pensando estritamente em controle da transmissão do HIV por essa via e em economia de recursos, faz-se a restrição, apesar de a definição de homens que fazem sexo com outros homens ser um corte bastante grosseiro. Pegos pela triagem. Após entrevistas, candidatos a serem doadores passam por testes de sangue onde se busca detectar a presença de doenças como HIV. Pesquisadores fizeram entre 2009 e 2011 entrevistas com 341 pessoas que, após serem aprovadas pela triagem, foram barradas na doação de sangue, por ter sido detectados como portadores de vírus. Homens que fazem sexo com outros homens tinham 13 vezes mais chances de fazerem parte desse grupo. Os dados publicados em 2013, no período Vox Sanguíneos, Sabino foi uma das coordenadoras do trabalho e disse ao Nexo que é possível que parte desse público use os testes de doação e não centros de atendimento à população com HIV como método para tentar detectar a doença. Tem mais aqui, tem. Quais os argumentos contra? Então isso aqui vamos lá então. A favor. Quais foram os argumentos a favores aí? Eles trouxeram aqui que é mais chance de fazer parte do grupo, né? Que homens, mais chance. Também disse aqui economia de recursos. Economia.
nos testes. Agora vamos contra. O que está falando contra aqui a proibição? Comportamento de risco. O simples fato de um homem ter relações sexuais com outro homem não pode ser considerado comportamento de risco para contaminação. Bacana. Casais gays monogâmicos ou gays que façam sexo exclusivamente com camisinha não estão se arriscando. Agora, essa efetividade aqui eu não sei se é 100%, né? Mas beleza, tá falando isso aí então de... não tem risco, né? Beleza, vamos lá. Orientação sexual. A portaria do Ministério da Saúde diz que a orientação sexual não deve ser usada como critério para barrar potenciais doadores de sangue e entra em conflito com as resoluções que vetam homens que fizeram sexo com outros homens. Então aqui está falando que não pode vetar, né? Beleza. E o último item aqui desse texto 3 é a detecção. Com os testes modernos que são aplicados antes de doação, o tempo para detectação do HIV no sangue diminuiu consideravelmente. Desde 2010 há no SUS também testes que detectam não os anticorpos contra o HIV, mas o RNA, ou seja, o código genético do vírus. Isso faz com que essa possa ser detectada de 10 a 14 dias após a infecção do sangue do potencial doador. Estes não são, no entanto, os testes padrão. Então tá, beleza. Então o que está falando desse texto 3 aqui? O texto 3 trouxe pra gente argumentos a favor e contra a doação. Eu vou colocar aqui como homens com mais chance, gastos nos testes. Vou colocar aqui também é lei que não pode discriminação. Tá, bacana. E por fim, vamos ler aqui o texto 4, que é um texto aí multimídia, né? Seja um doador, doe sangue, doe vida. Doadores e curiosidades. Cerca de apenas menos de 2% da população doa sangue. Porra, achei que era muito pouco, achei que era mais, hein? Mas beleza. Curiosidades. Se a média de doadores voltasse aos hemocentros ao menos 2 vezes ao ano, não haveria falta de sangue. Então, se 3% da população doasse, ia ter sangue para todo mundo. A cada 2 segundos, um paciente necessita de transfusão de sangue. 4 é o número de vidas que são salvas em cada doação. Para o doador, normalmente o volume de sangue doado é reposto em 24 horas após a doação. Aprenda a valorizar. Dia Mundial do Herói. Ops, doador. Deve ser doador de sangue. Bacana. Então o texto 4 tá falando isso aqui pra gente, ó. Texto 4 tá falando pra gente que... Opa, errei a seta. Que menos de 2% da população doa sangue e que 4% seria o suficiente para atender às necessidades. É isso que os textos de apoio trouxeram aí pra gente de informação. A gente gastou aí um pouco mais de 10 minutos para fazer essa primeira leitura. Tema bacana. Agora que vem a parte 2, segundo passo. Segundo passo, qual que é o segundo passo? É a gente pensar, por exemplo, qual o contexto histórico. A gente pode pensar aqui também, qual o filósofo e como eu vou escrever essa redação. Depois é só escrever, galera. Então aqui a gente já levantou alguns aspectos que vão auxiliar nessa construção desse texto sobre os preconceitos enfrentados pelos homossexuais. A gente pode aqui identificar já de cara que o preconceito é homofóbico, né? Que não é aceita essa doação. E a gente pode trazer aqui também que esses preconceitos são enfrentados também não apenas
no ato de doar, mas também em todo o contexto, como a opção sexual da pessoa. Pois bem, eu não vou debater aqui agora com vocês esse modo completo, né? Porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, já deve estar passando aí tranquilamente dos seus 15 minutos. Eu vou encerrar por aqui e gostaria de agradecer você imensamente por ter acompanhado até agora aqui essa videoaula. Que isso te ajude demais no seu desenvolvimento pessoal, beleza? E aproveitando aí, ó, passa aí no Facebook, no Instagram e segue a gente aí, demorou? Muito obrigado aí e até a próxima, galera. Valeu!